Eu sou o professor Gleicon e mais uma videoaula nossa de física. E essa aqui é a Jéssica, para os íntimos da Crexon, e nós estamos aqui para uma videoaula que tem a ver com ímãs e também eletricidade, mas para orientar a nossa videoaula, eu sempre trago para vocês aqui o nosso currículo, né? E o nosso currículo, aqui na página 120, ele direciona o nosso estudo, e eu vou ler para vocês o que estaremos abordando ao término de todas as videoaulas que começam com essa, e a gente também vai estar dividindo elas em blocos, tá? De aproximadamente 10 a 15 minutos. Então, os conteúdos que vamos ver no decorrer dessas videoaulas. Sobre campos e forças eletromagnéticas, interação elétrica e magnética, o conceito de campo e as leis de Ørsted e da indução de Faraday, a evolução das leis do eletromagnetismo como unificação de fenômenos antes separados, motores e geradores, constituição de motores e de geradores, a relação entre seus componentes e as transformações de energia, produção e consumo elétricos, produção de energia em grande escala em usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas, estimativa de seu balanço custo-benefício e de seus impactos ambientais, transmissão de eletricidade em grandes distâncias, evolução da produção e do uso de energia elétrica e sua relação com o desenvolvimento econômico e social. Esses são os conteúdos que no decorrer de todo o nosso curso estaremos vendo eles. E as habilidades em questão são, a partir de observações ou de representações, formular hipóteses sobre a direção do campo magnético em um ponto ou região do espaço, utilizando informações de outros pontos ou regiões. Identificar as linhas do campo magnético e reconhecer os polos magnéticos de um ímã por meio de figuras desenhadas, malhas de ferro ou outras representações. Representar o campo magnético de um ímã utilizando a linguagem icônica de pontos, traços ou linhas. Identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente em termos de intensidade, direção e sentido. Relacionar a variação do fluxo do campo magnético com a geração de corrente elétrica. Reconhecer a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos a partir de resultados de observações ou textos históricos. Explicar o funcionamento de motores, geradores elétricos e seus componentes e os correspondentes fenômenos em interações eletromagnéticos. Reconhecer as transformações de energia envolvidas em motores e geradores elétricos. Identificar semelhanças e diferenças entre os processos físicos em sistemas que geram energia elétrica, como pilhas, baterias, dínamos, geradores ou usinas. Identificar fases ou características da transformação da energia em usinas geradoras de eletricidade. E identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. Representar por meio de esquemas a transmissão de eletricidade das usinas até os pontos de consumo. Relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais desses processos. Estimar perdas de energia ao longo do sistema de transmissão de energia elétrica, reconhecendo a necessidade de transmissão em alta tensão. Bom, nossa introdução foi um pouco delongada, mas ela vai dar subsídio para toda a nossa aula e para as que virão em consequência dela. Pois ao término do nosso curso, você vai aprender como que é a produção de energia elétrica, como que chega a energia elétrica na sua casa, como funciona uma usina que produz energia elétrica. E aqui para começar a nossa aula, nós vamos seguir o roteirinho do nosso caderno do aluno, que na página 3 pede para a gente fazer um roteiro de experimentação, que chama Conhecendo as Linhas de Campo do ímã. Esse é o nosso primeiro roteirinho de experimentação que a gente vai estar fazendo, tá? A gente vai fazer a reprodução, uma adaptação, na realidade, desse experimento para a gente entender como funciona um ímã, tá? Bom, mas antes da gente começar aqui a nossa discussão, eu trouxe um roteirinho para a gente estar seguindo, para não se perder. Trouxe o livro didático e algumas outras coisinhas aqui, também nosso material experimental. E a Jéssica vai estar ajudando a gente, né, Jéssica? Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para você, Jéssica, aqui é os nossos ímãs. Na última videoaula que você me ajudou, eu lembro que eu cheguei até a mostrar para você um imã diferente, um imã muito poderoso, que era um imã de HD. Você se lembra dele? Não.
E esse daqui, Jéssica, é o meu xodó dos ímãs, tá? Esse imã aqui, eu não sei, eu imagino que ele deve ser de um subwoofer, tá? Aonde que a gente encontra imã em primeiro lugar? Esse tipo de imã aqui a gente encontra facilmente em caixa de som. Então, quando você quiser um imã, vai em alguma loja que mexe com som, por exemplo, loja que mexe com som automotivo ou conserta som de algum aparelho, como um órgão, alguma coisa nesse sentido. O que acontece? Quando não dá para consertar, eles jogam fora. Aí você vai lá e pede e consegue um imã bom como esse. Só que, como eu disse, ele é um meu xodó, né? Eu vou deixar você ver ele, mas toma muito cuidado. Por quê? Ele é pesado, tá? Se ele cair no chão, ele espatifa. A imã, quando cai no chão, espatifa. E eu deixei um aluno nosso mexer com o imã. O que aconteceu? Deixou cair no chão e olha só, quebrou o nosso imã, tá? Esse imã, para você ver como que ele é forte, eu só consigo tirar ele girando dessa forma. O grande desafio, Jéssica, valendo um positivo, é tentar tirar o nosso imã assim, tá? Vamos ver se você consegue. Brincadeirinha, Jéssica. E aí? Não, né? Esse imã, ele é bem forte, bem poderoso. Mas a gente não vai usar ele não, eu só trouxe ele pra fazer uma brincadeirinha com você mesmo. Você coloca ele separado ali pra gente? Pode pôr ali pra ele não atrapalhar a gente. Isso. Bom, eu vou mostrar pra você, Jéssica, esses outros dois ímãs aqui. Esses ímãs aqui, eles são ímãs bons também, são ímãs fortes. Não tanto quanto aquele ou aquele outro do HD que eu mostrei pra você. Esse imã aqui você encontra numa peça que fica dentro do micro-ondas, tá? Que chama magnetron, ok? Vou deixar você olhar o imã também, tá? Eu quero que você observe que esse imã, ele tem uma fita nele, tá? Já já a gente vai entender o que essa fita tá indicando pra gente. Você vê que esse imã é bom, ele é forte também, né? Então vamos lá, Jéssica. Agora eu vou deixar um imã com você para perguntar o seguinte. Um imã, Jéssica, você acha que ele tem quantos lados? Vou dar alternativa. Alternativa A, um imã tem um lado. Alternativa B, um imã tem dois lados. Alternativa 3, um imã tem quatro lados. E alternativa 5, opa, alternativa 4. 4? D. Brincadeirinha, né, Jéssica? E aí, um imã tem quantos lados? Você tem ideia? Quer chutar? Chuta, só pra gente saber. Uns 10? Dois? Dois lados, Jéssica, parabéns. Isso mesmo. Um imã, ele possui dois lados. Um lado a gente chama de norte, o outro lado a gente chama de sul. A gente vai aprender a identificar quais são esses lados do nosso imã. Inclusive, agora eu vou estar te falando por que tem essa fita aqui. Porque já tem a marcação do lado do nosso imã. Só que um imã tem dois lados. Você sabe o nome desses lados do imã? Tem ideia? Então eu vou estar te falando. Um imã, ele tem os lados norte e sul, que é o que a gente vai identificar. Então, um lado do nosso imã vai ser o norte, o outro lado do nosso imã vai ser o sul, tá? E tem uma propriedade muito interessante dos ímãs. Você, conforme já deve ter brincado com o imã, pegou eles na mão agora, percebeu que os ímãs, dependendo do lado, se atraem, não é? E o que acontece mesmo se eu virar o imã, colocar do outro lado? Não sei. Não. Então, de um lado, opa, ele se atrai, do outro lado, olha que engraçado que vai acontecer. Do outro lado, ele, ó, repele-se, ele se afasta um do outro. Quer tentar? Vou falar pra você, ó, segurar esse, desse lado da fita, e segurar o outro, e tentar juntar os dois lados da fita pra ver o que acontece. O que tá acontecendo? Parece que tem uma força empurrando contra, não é, Jéssica? Não vai. Você viu que legal? Então tá tendo aí uma repulsão, tá? E a gente vai entender o que tá acontecendo. Mas antes eu vou mostrar pra você, olha só, eu vou colocar aqui pra todo mundo ver. Tá vendo esses dois ímãs nossos aqui?
Esse daí é o princípio básico, tá? Não é exatamente assim, mas só para você ter ideia. Você já ouviu falar do maglev? O Não. maglev é o trem-bala que ele funciona com levitação magnética. Olha que interessante. Quer ver? Esse ímã aqui, você acha que ele tá colado, não é? É. E esse outro? Também. Vamos ver? Ele está levitando magneticamente aqui, ó. Viu só? Esse é o princípio do nosso maglev. Você vê que interessante? Esse, na realidade, ele não está colado. Eu só prendi ele com força, ó. Pronto. Deu pra ver que legal, Jéssica? Então, o que está acontecendo? Os dois lados desse ímã aí, eles estão se repelindo. E essa força de repulsão cria, a gente chama de colchão de ar aqui, né? Então, vou tirar esses dois ímãs daqui também, tá? Vou grudar eles, para depois não atrapalhar na nossa experimentação. Então, olha que interessante. A gente viu que o ímã tem dois lados e dependendo de como eu coloco os dois lados, ou eles se atraem ou eles se repelem, se afastam, né? E eu falei pra você que o ímã tem os lados e o... Eu falei o nome dos lados pra você? Norte e sul. Norte e sul, não é? Então, olha só o que acontece, Jéssica. Quando a gente junta os polos do meu ímã com lados de nomes iguais, no caso aqui, ó, esse que está com a fita é igual a esse que está com a outra fita. Quando eu junto esses dois de nomes iguais, no caso aqui são os dois sul, depois a gente vai entender o porquê, eles sofrem repulsão. Opa, desculpa, saiu pela culatra, né? Eles sofrem repulsão, viu só? Que empurrou. Quando eu junto lados de nomes diferentes, olha só, o sul com o norte, sofre atração. Percebeu? Lados que têm nomes diferentes, norte com sul, atrai. É que nem eu gosto de explicar pro pessoal, menininho com menininha, atração. Aí eu coloco os dois lados com o mesmo nome, sul com sul, sofre repulsão. Aí eu costumo explicar assim, menininha com menininha, repulsão. Ou do outro lado, menininha com menininha, repulsão. Aí o pessoal lá na sala de aula fala assim, calma aí, professor, não é bem assim não, hein? Aí eu falo pra eles, mas na física ainda tá funcionando, né? Mas é só uma brincadeirinha para ajudar a gente a lembrar que lados com nomes iguais repelem, lados com nomes diferentes se atraem. Até aí, beleza? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. Então, antes da gente encerrar o primeiro bloco, eu vou falar para você de quais materiais são feitos os ímãs. Os ímãs são feitos de óxido de ferro, tá? Só que não é só isso, só óxido de ferro que eles são feitos. Deixa eu pegar aqui a composição Fe3O4. Eles também são feitos, esses são os ímãs naturais, que a gente chama de magnetita, que foi em razão deles terem sido encontrados pela primeira vez numa região da Grécia que chamava Magnésia. E daí tem uma certa controvérsia a respeito do nome, mas é daí que vem o nome, o óxido de ferro, o ímã natural. E tem os ímãs artificiais que a gente monta, que são ímãs feitos de ligas. Por exemplo, tem a liga de alnico, que é uma liga que é uma mistura de alumínio, níquel e cobalto, que formam os ímãs. E outros também com outras ligas, com terras raras, por exemplo, tem aquele do HD, que é um ímã de neodímio. Mas bem, agora que você conhece os ímãs, nós vamos pular para o próximo bloco para entender um pouco mais a respeito do funcionamento deles, tá? Até daqui um pouco, pessoal.